17. Bom dia, António. Bom dia. Peço imensa desculpa, mas há bocado deixei de cair. Fui eu mesmo aqui no controle. Às vezes sei que tantos botões e carreguei no botão errado. Sérgio, hoje tens o teu espaço editorial, mas antes de dizeres o que quer que seja em relação ao teu espaço editorial, só fazer aqui um alerta de que a mensagem da semana passada não foi bem entendida por mim. Falaste de uma feira que depois eu falei de uma outra. Falei de uma feira que está designada para o espaço intermodal, mas que não era essa feira que querias fazer referência. Eu aproveito estes primeiros minutos, antes de conversarmos propriamente dito no teu espaço editorial de hoje, para já pedir desculpa, porque não percebi a mensagem, e por outra, voltar novamente à conversa da feira. O que é que sugerias então esta feira de artesanato, uma feira diferente, uma feira que é feita aqui junto, em frente ao convento? O que é que sugerias então, se é que me posso pedir-te para me tentares recordar? Ou seja, eu na semana passada falei de uma feira que eu achei interessante e como um exemplo de inspiração, não para copiar, mas para servir de exemplo também para um tipo de inovação que a feira tem, que foi a feira ao mercado antigo e novo do CCB, uma feira com características muito peculiares e que de certa forma poderia ser uma fonte de inspiração para a feira que se pretende realizar no envolvente do convento em relação às antiguidades e ao artesanato, trazendo para aqui também um pouco dessa diversidade que eu tive a oportunidade de ver em Lisboa. Sérgio, esta é uma feira que, segundo no site da Câmara Municipal de Mafra, diz que é a realização de uma feira de artesanato e produtos regionais ao primeiro fim de semana de cada mês. Eu não encontrei mais nenhuma documentação, não quer dizer que não exista, eu próprio eu não encontrei. No entanto, a projeção desta feira, deste mercado, por assim dizer, de artesanato, está projetado ser ali à frente do convento. Achas uma boa localização para o efeito ou não? Acho que sim, acho que se podia aproveitar. Eu não sei exatamente onde é que se está a pensar colocar a feira. No entanto, penso que a zona envolvente do convento, neste momento, tem vários sítios que podem ser bastante aprazíveis para receber esse evento. E por que não, por exemplo, aproveitar um pouco, os claustros no local onde era a antiga Câmara, para quando o clima também não ajudar, também para poder haver uma zona que seja de certa forma resguardada e permitindo também às pessoas poder usufruir do convento. Porque, segundo me leva a crer, esta feira já foi dado aqui o primeiro pontapé de saída, não é? Naqueles festejos de Natal, estiveram ali criados aqueles postos de venda, de artesanato. Deve ser projetado aí, isto eu supor, porque não sei, deve ser projetado aí, ou melhor, deve ser aí que está a ser projetado esta feira do artesanato a realizar todos os meses. Mas pronto, sugerimos então que seja, ou que possam pensar as pessoas responsáveis por este efeito, que possam colocar esta feira também junto ao convento, de maneira a proteger quer das intempéries, quer também das intempéries, pode ser chuva e pode ser sol, não é? Achas então que ali seria a melhor localização? Não é que seja a melhor. Aqui há várias hipóteses. Sem dúvida que nas mediações do convento é importante, porque quer nós queiramos, quer não, é o nosso património e é o nosso elemento central de Mafra e como tal penso que poderá ser valorizado com essa atividade. Ok, Sérgio, sendo assim, já fiz aqui a retificação e o meu pedido de desculpas por ter entendido mal a mensagem, o teu espaço editorial da semana passada. Ficou então a referência já para esta feira de artesanato e para as entidades responsáveis, saberem que nós também estamos atentos a estas feirinhas e saber a sua utilização e aquilo que se vende e o que se vai vender lá. É importante, não é só um local de venda, só por assim dizer, não? Tem que se ter alguma arte naquilo que se vai expor e naquilo que se vai colocar. É isso que todos nós exigimos desta feira de artesanato, que seja uma feira com pinta. Sérgio, e este espaço editorial de hoje, o que é que nos traz? Qual é a mensagem? Hoje vou falar de uma coisa que nós não gostamos muito, impostos. Ui. Gostamos, mas muito não é? Não. Então diz-me lá, Sérgio.
Ora bem, hoje vou falar do IMI, ao fim e ao cabo. Por todos os efeitos, vou falar do IMI. É chamar aqui são pequenas atenções e tentar também dar aqui um contributo para que se consiga, de certa forma, reduzir um pouco a contribuição. Vamos lá ver, estejam atentos então. Sim, é. Então, eu começo por primeiro desejar um bom dia aos ouvintes e um bom dia à Mafra. Hoje vou falar de um imposto que em 2003 veio substituir a contribuição à tarifa, o Imposto Municipal sobre Imóveis, vulgarmente conhecido por IMI. Assunto que é caro aos proprietários de habitação própria e transversal a todos os proprietários de imóveis. A todos não, porque incompreensivelmente ainda existem alguns grupos que estão isentos no pagamento do imposto. São mais de 500 mil os prédios urbanos que em Portugal não pagam o Imposto Municipal sobre Imóveis. Integram uma extensa lista de propriedades que gozam das chamadas isenções permanentes de IMI, onde figuram, por exemplo, monumentos, imóveis de interesse público ou valor municipal, instituições particulares de solidariedade social, todos os imóveis das misericórdias, igrejas, coletividades, embaixadas, edifícios detidos por sindicatos, associações patronais, partidos políticos e todos os prédios integrados em fundos de investimento imobiliário, fazendo com que os bancos nada contribuam para o pagamento do referido imposto. Se adicionarmos às isenções permanentes as isenções temporárias, existe mais de 1,5 milhões de imóveis beneficiados, ou seja, aproximadamente 20% dos prédios urbanos não pagam IMI. No ano de 2012 e 2013, decorreu a reavaliação dos imóveis mais antigos, cujo registro era anterior a 2004. Intitulada Avaliação Geral, alterou e muito o valor patrimonial dos imóveis. Se por um lado provocou um aumento exponencial em alguns dos prédios urbanos, por outro promoveu uma equitatividade entre os novos e os antigos proprietários. O IMI é uma importante fonte de financiamento das autarquias com substancial peso no orçamento municipal. Com o recente aumento da taxa de IMI para o Concelho de Mafra, muitos interrogam-se qual o valor que irão pagar no presente ano. Face ao valor patrimonial do imóvel, a taxa aplicada é 0,5%, ou seja, vão pagar 50 euros por cada 10 mil euros do valor do imóvel. No entanto, para o pagamento do imposto do presente ano, ainda está em vigor a cláusula especial de salvaguarda, criada no âmbito da avaliação geral de imóveis. Relembro que nestes casos o aumento não poderá exceder o maior de dois limites, 75 euros em comparação com o imposto pago o ano anterior, ou 1/3 da diferença entre o IMI resultante da avaliação geral e o IMI devido anteriormente. A todos os restantes proprietários, a lei concede-lhe algumas ferramentas por forma a manter os seus imóveis atualizados, permitindo-lhes reduzir o valor da avaliação e, por conseguinte, o imposto a pagar. Apesar de ser do desconhecimento de muitos dos cidadãos, é-lhes permitido uma reavaliação dos seus imóveis de 3 em 3 anos, podendo, em qualquer altura, efetuar uma reclamação quando detectarem que a avaliação se encontra sustentada em valores ou proposições incorretas, sempre, claro, devidamente justificadas. Os imóveis são avaliados em função das diversas características e coeficientes, sendo que a idade é um fator importante, tal como o valor por metro quadrado determinado pelo Governo. Fatores que determinam normalmente uma desvalorização do prédio urbano ao longo dos anos, mas que só se torna efetiva quando o contribuinte solicita a sua reavaliação. No entanto, aconselho que façam sempre uma simulação antes de pedirem a reavaliação do imóvel, de modo a evitar alguma surpresa desagradável. Relembro que uma avaliação ou reavaliação efetuada num determinado ano só terá repercussões no ano fiscal seguinte. Numa altura em que todas as taxas e impostos sobem, é importante recorrermos a atos concretos que nos permitam reduzir as contribuições, pois nem todos seremos bafejados pela sorte e receber veículos de luxo. Até para a semana. Sim, Sérgio. Até para a semana estava aqui a ouvir com muita atenção o problema do IMI. O problema é que é mesmo de tudo aquilo que falaste, não é? O que fica aqui na memória são os 50 euros por cada 10 mil euros de valor do imóvel. Essa é que vai doer, essa é que dói. Mas falaste aqui numa reavaliação, não é? Numa reavaliação, para as pessoas que nos estão a ouvir e que percebem pouco disto, que é o meu caso, percebo pouco disto, a quem é que tem que se dirigir para fazer a reavaliação do seu imóvel, Sérgio? É assim,
para se dirigir e para pedir essa reavaliação é só se dirigirem a uma repartição de finanças, preencherem o requerimento referente ao imóvel. Agora, convém, isso é o bom conceito, que as pessoas falem ou pelo menos consultem alguém que esteja mais ou menos à vontade com estas situações dos impostos e dos IMIs, por forma a fazer uma simulação, se não conseguirem fazer, porque o portal das finanças permite a qualquer cidadão fazer uma simulação do seu imóvel, e se o conseguir fazer, para verificar se realmente o valor baixa ou não, porque às vezes acontecem aquelas situações desagradáveis em que o imóvel estava mal avaliado ou teria algumas incorreções na avaliação anterior e quando ela vai ser aferida, o imóvel, em vez de descer o valor, sobe. Mas na maioria dos casos, para imóveis que já tenham há alguns anos a avaliação efetuada, eu digo isto de imóveis que foram avaliados em 2006, 2007, 2008, 2009, normalmente, ao serem reavaliados, tem tendência para baixar substancialmente o valor do património. A pergunta que faço é a seguinte: tem tendência a baixar? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as casas perderam valor, foi? É verdade, é assim, este sistema de avaliação dos imóveis está sustentado em diversos pontos, sendo que há dois fatores muito importantes. Um deles é a idade do imóvel, ou seja, o imóvel, quanto mais antigo ele vai ter um coeficiente de redução no valor final. Por outro lado, todos os anos o Governo determina um valor por metro quadrado para a construção. Valor esse que já teve em 616 euros e que atualmente está em 603. Ora, só esta redução faz com que o imóvel automaticamente reduza de valor. Associado, por sua vez, ao coeficiente das torteiras, que tem a ver com a idade do imóvel, faz com que alguns dos imóveis cheguem a atingir descidas superiores a 30% ou 40%. Sérgio, e depois também há imóveis que depois têm requisitos, não é? Que são mais avaliados ou que valem mais. O facto de ter uma piscina, o que é que outras garagem, o que é que acresce em mais o valor do IMI? Ou seja, como existem os coeficientes de redução, também existem os coeficientes em que aumentam o valor da avaliação. São vários. Piscina, quais são os mais significativos? Normalmente os aplicados e aqueles que aumentam é uma moradia unifamiliar, que normalmente tem, o ter garagem, estacionamento, quando não tem garagem, ter estacionamento privativo, e as piscinas. São normalmente os fatores que aumentam substancialmente os imóveis, isto ligado à habitação. Porque os imóveis não são só imóveis de habitação, sim, claro. Indústria, comércio, etc. Mas normalmente são estes os fatores que normalmente implicam um aumento. Por sua vez, existem fatores de redução, já agora. Quais são que se reduzem? Já que falamos dos aumentos, também vamos falar dos que reduzem. Dos que reduzem normalmente a inexistência de rede de esgotos na zona, rede de gás, normalmente os acessos serem feitos por caminhos da terra, não de tuvenã, porque muitas vezes as pessoas põem tuvenã é um pavimento, por isso de caminhos da terra. Se tem, por exemplo, ou se recorrem a instalações tais como painéis solares, sistemas eólicos, etc., isso também permite uma redução no valor do imóvel. Pronto, e estes fatores todos conjugados... Pode ser uma ventoinha muito pequenina, isso reduz logo, não é? Desde que seja para produzir energia elétrica, então... As ventaxes não dão, ou não? As ventaxes não dão. Mas pronto, temos pena. Olha, Sérgio, deixa-me só fazer-te uma última pergunta. Tem havido um aumento significativo no Concelho de Mafra? Estou-te a perguntar isto porque és uma pessoa desta área. Tem havido um aumento significativo no pedido de reavaliação dos imóveis ou não? Não tem, ou seja, estranhamente e com estas últimas notícias que tivemos, contava se calhar com mais pedidos de reavaliação. Eu penso que muitas das pessoas não fazem a mínima ideia, ou as pessoas neste momento não verificaram ainda o valor real. E isto porquê? Porque houve muitos imóveis cujo valor foi atualizado o ano passado, há 2 anos, e que, devido a esta cláusula de salvaguarda, não teve uma grande repercussão, ou pelo menos a repercussão não foi tão grande, no valor a pagar do imposto. Essa situação só se vai verificar no pagamento em 2015.
E muitas das pessoas não se apercebeu desse aumento. Por outro lado, existem pessoas que muitas vezes nem sequer olham para os papéis e, como tal, só quando aparece o valor final a pagar é que tomam alguma ação. E nesta altura já é tarde. Eu pertenço a esses, que só quando chega à fatura... Ou será porque as pessoas têm medo das casas serem reavaliadas e vir um valor ainda maior? Por isso é que eu digo que vale a pena fazer as simulações, porque normalmente a tendência é sempre para baixar e nunca para subir, muito honestamente. Ou seja, casas que já foram avaliadas há alguns anos têm sempre tendência para baixar. Claro que depois há de haver sempre exceções, não é? Sérgio, eu disse há pouco que era a última pergunta, mas tu sabes que estas palavras, mas isto é um imposto municipal por imóveis, que foi bastante controverso este imposto municipal. Foi das primeiras decisões aqui da Câmara Municipal de Mafra, no novo Executivo. Eu nem sei como é que é dizer isto. A taxa está realmente muito alta de acordo com aquilo que se passa em Portugal, e fazendo a comparação com todos os outros concelhos ou distritos. É uma taxa muito alta a que temos aqui no Concelho de Mafra. António, eu vou-te responder isto de uma forma que se costuma dizer politicamente correta. Okay. Eu diria o seguinte, eu acho que eu sou da opinião, isto é uma opinião pessoal, eu acho que o IMI é um imposto injusto. Atenção, eu acho que o IMI é um imposto injusto, e eu vou explicar porquê. Porque é um imposto sobre a criação de alguma riqueza, ou seja, nós ao sermos proprietários ou ao promovermos a construção e a criação dos imóveis, está-se a criar de certa forma, está-se a contribuir de certa forma para a riqueza do país. E como tal, depois vamos ser tributados sobre uma coisa para a qual nós investimos. Se isso é, na minha opinião, correto para os imóveis em geral, mais injusto é para mim na chamada habitação própria. Isto porquê? Isto pegando um pouco no que alguns constitucionalistas dizem, e não deixam de ter razão. A nossa Constituição salvaguarda o direito da habitação aos cidadãos. Situação que, normalmente, o Estado, como é lógico, não consegue promover para todos os habitantes. E, como tal, quando uma pessoa consegue contribuir para ter uma habitação própria, deveria ser isenta de imposto de IMI. Isto na minha opinião. Em relação à especificidade da pergunta, em relação à taxa que é aplicada em Mafra, enfim, ela é decorrente de uma situação financeira que é pública, e em relação a isso eu não vou fazer comentários. Agora, que é em relação ao restante do país, não é a taxa mais consensual, não é, porque sendo uma taxa máxima, não há, de certa forma, muitos conselhos a aplicá-lo. Arquiteto Sérgio Cerveira, eu estava aqui a pensar com os meus botões e estava a ouvir aquilo que me estava a dizer sobre ser um imposto um bocado injusto. Concordo plenamente, até porque depois, a acrescentar ao que já disse, nós quando queremos construir uma casa, compramos um terreno e pagamos impostos para passar esse terreno para o nosso nome. Depois pagamos mais qualquer coisa ao Estado para poder começar a construir. Pagamos mais qualquer coisa para poder começar a ter a licença de habitação. Pagamos tudo e mais um queijo. E depois no fim, como se costuma dizer na gíria, X para Maria da Luz, toma lá mais um IMI. Exatamente. Não, isso é verdade. Eu partilho essa opinião. Mas pronto, é o que temos e haja dinheiro para conseguir pagar, não é? Como diz o outro. Haja dinheiro e corpo. Essa é a grande mensagem. Já agora só um apontamentozinho. Se eu acho que é um imposto injusto, também eu acho que a sua composição permite, de certa forma, também haver aqui um efeito equitativo entre todos os proprietários. Ou seja, este novo sistema de avaliação termina um bocado com a subjetividade que havia nas avaliações anteriores, em que determinado tipo de imóveis eram avaliados de uma forma e outros de outra. Apesar de eu continuar a dizer que acho o imposto injusto, penso que o sistema que neste momento está em vigor é um sistema mais ou menos realista e que é, de certa forma, equitativo perante todos os proprietários de imóveis. E mais justo seria se ele fosse mesmo equitativo para todos os proprietários de imóveis, caso que não se verifique. Exatamente. Principalmente àqueles que podem perfeitamente pagar IMI. Pois, podendo ou não, deveria ser igual para todos. Exatamente.
Mas pronto. Ok, Sérgio, o nosso muito obrigado por nos teres falado hoje no tema de imposto municipal por imóveis. Marcaremos encontro para a próxima semana, na terça-feira. O nosso muito obrigado e até terça. Até terça, um abraço. Adeus, um abraço. 17. Só não é possível.